Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Depois de falar dos dois melhores celulares do ano, um iOS, né, o iPhone, e também o Android, que foi o Note 9, dessa vez eu vou falar qual é o melhor custo-benefício do ano, na minha opinião. Vamos dar uma olhada? Então vamos nessa. Bom pessoal, então tá aqui o aparelho que na minha opinião é o melhor custo-benefício do ano, tá? O que acontece? Esse aparelho ele está na faixa aí hoje dos R$3.500, não é um aparelho exatamente barato, tá? É um aparelho que tem um preço assim, não é um preço baixo, um preço mais elevado, mas ele vem com, primeiro, né, vem com um kit bem legal, né, com o carregador aqui de carga rápida, vem sim com um bom fone de ouvido, o fone de ouvido dele é bem legal, tá? Passou aí com louvor nos testes, tá? USB tipo C, ainda lacradinha, estou utilizando ainda de outros aparelhos, ainda vem com uma capinha, tá? Então, falar um pouquinho desse aparelho, o que me agradou nele, tá? Então, vamos lá, vamos fechar aqui. O que me agradou bastante nesse aparelho? Primeira coisa, realmente ele tem uma velocidade impressionante, ele tem um bom desempenho por conta de 8 de RAM, 256 de memória interna e ainda um processador Qualcomm 845, que é um belo processador, tá? Aqui o acabamento em vidro, a câmera dupla, tá? O leitor de impressão digital bem posicionado aqui na parte traseira, USB tipo C, o som estéreo saindo daqui e daqui na parte posterior, aqui na frente, né? Na verdade, o Note, eu achei que ficou legal sim a solução da Asus, porque não incomoda, ele é pequeno, um Note pequeno, ainda tem bastante informação aqui, diferente do próprio iPhone, você tem o percentual de bateria, então não é uma coisa que atrapalha. Ao mesmo tempo, quem não gosta do Note, acha, poxa, o Note fica feio, fica esquisito e tal, ainda dá para ocultar o recorte, então dá para você clicar aqui em ocultar recorte e, ó, o Note está aqui, o Note acabou, tá? E aí você fica com as duas bordas mais ou menos aqui do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho, mas eu prefiro assim, não sei, é gosto de cada um, eu não me incomodo com o Note, nunca me incomodei, claro, quando virar uma bolinha, ou quando não tiver Note eu acho melhor ainda, mas não é uma coisa que me atrapalha, é aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Se você for ver que tem um recorte aqui, a tela estragou a tela, tal, é um ponto de vista. Agora, se você falar, puxa vida, eu tenho esse recorte, mas antes eu tinha essa proporção aqui, né? E muitas vezes nem tinha as informações aqui em cima, e agora eu tenho um pouquinho mais de campo para informação. É outro ponto de vista. Então, para mim, não me incomoda em nada. A navegação por gestos dele eu acho muito legal, né? Esse negócio, vamos tentar mostrar aqui em algum aplicativo qualquer. Vamos ver aqui. Abrir o próprio YouTube. Então, aqui, ó, eu ocultei essa barra aqui, e aqui eu posso só, simplesmente para voltar, ó, deslizar para cima. Então isso aqui é bem legal, ó. Quero aqui cada coisa que eu quero fazer, olha, fechar os aplicativos, é só deslizar para cima. Isso aqui é um lance bem legal, eu acho que ficou bem interessante. O que esse aparelho não tem? Ele não tem, que eu sinto um pouco de falta, eu uso o Note 9 e o Note 9 tem essas coisas, uso o iPhone 10 que também tem, pelo menos parte delas, né? Então eu sinto falta nesse aparelho. Primeira coisa, o carregamento por indução. Depois que você acostuma a não ter que usar mais a portinha, enfiar cabo e tal, é outro esquema, é bem legal, você só colocar ali na base e deixar carregando. Eu sei que isso custa caro e para esse aparelho ficar na faixa aí dos 3,5 que está hoje, ele precisa abrir mão de algumas coisas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não é a prova d'água, tá? Então, o iPhone 10 ele é a prova, se eu não estou enganado, de respingos, não é a mesma coisa que o iPhone 10S ou 10S Max, que é a prova d'água de mergulho mesmo. Ele é aquela história de cair no rasinho ali, ficar alguns minutos, é um negócio mais, né, não é
para você poder mergulhar para valer e tal. Não é uma coisa, não é uma GoPro, né? Mas esse cara aqui não pode nem chegar perto de água, então realmente é uma coisa que para mim não faz grande diferença, mas é legal você, quando vai viajar, por exemplo, nos anos anteriores que eu fui viajar, nesse ano eu fui para um lugar bastante seco, e estava muito calor e muito seco, não precisei desse recurso, mas em outros anos que eu fui para lugares chuvosos, né, para lugar no verão e com chuva, eu me sentia bem confortável em estar ou com a linha Note ou com a linha S, por ser a prova d'água e poder tomar chuva, usar tranquilamente. Então é uma coisa que eu sinto falta aqui nesse aparelho, mas nós temos uma boa diferença de preço aqui para um top de linha e com um desempenho bem legal, né? Não dá para reclamar do desempenho desse aparelho, tá? Então aqui, ó, só para mostrar, ele tem um desempenho bem interessante ali, bem ali entre os tops mesmo, tá? Super bem posicionado esse aparelho. E então eu acho que é isso. Gosto do acabamento dele, já estou utilizando há alguns meses, não tive sequer um problema. Áudio redondo, parte de Wi-Fi, Bluetooth, conexões, tudo redondo, desempenho redondo, não tenho do que reclamar da interface da ASUS, também para mim está excelente. Tem coisas que eu gosto, coisas assim, né, meio besteirinha, mas que eu gosto bastante. Por exemplo, poder deslizar e voltar para a primeira página sem ter que colocar um launcher de terceiro. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, eu posso, quando eu chego no final, ó, eu volto para o começo. É uma besteirinha, mas é um negócio que é legal. Outra coisa interessante é que ele mostra os últimos aplicativos ou os que você usa com maior frequência aqui. Então é bem interessante você já ter à mão, não nessa primeira tela aqui, ó, vou mostrar para você. Aqui você escolhe, mas aqui na página de dentro ele indica para você os aplicativos com base na sua utilização. Então tem umas coisas de inteligência artificial bem interessantes. A câmera desse aparelho tá bem legal. Eu venho tirando sempre algumas fotinhos no Instagram e você vai poder ver que eu faço com uma certa frequência alguns comparativos entre esse aparelho, o iPhone X e o Note 9. E esse aparelho não fica numa situação ruim, não. Principalmente é bem interessante você ter o modo wide, né? Você tem ali um cenário muito maior para gravação e para tirar as fotos, então isso é bem interessante. O HDR funciona de uma forma bem legal, o desfoque aqui também está bem legal, o efeito profundidade, mesmo na câmera frontal. Olha, não sei se vai ficar claro aqui no vídeo, mas dá para ver que tem um desfoque legal na parte traseira ali do cenário mesmo, né? Então, puxa, é um aparelho que me surpreendeu positivamente. Eu não tenho aqui, ó, sem o desfoque. Agora ativei o desfoque, ó. Agora vou desativar. Então é um aparelho que me surpreendeu positivamente. Eu acho que ele é um aparelho que só deve perder pro ROG, né? Acho que é esse nome, que é o aparelho gamer aí da ASUS, que não tem nem previsão, se bobear nem vai chegar por aqui tão cedo, ou talvez nem chegue, mas eu acho que perde para esse aparelho dentro da própria ASUS. De resto, eu acho que ele é um bom aparelho, um bom top de linha. Muita gente considera esse aparelho como um intermediário premium. Eu considero um top de linha, apesar de não ter carregamento por indução e também não ser a prova d'água. Acho que são os dois pontos. Mas se você analisar, você tem 8 de RAM, não é brincadeira, 8 de RAM é bastante, dá para rodar tudo com muita folga. Você tem 256 de memória interna, ainda com a possibilidade de usar cartão de memória. Você tem um processador Qualcomm top de linha. Eu acho que não dá para dizer que esse aparelho não é um top de linha. Eu acho que ele tem realmente características excelentes, e então não dá para reclamar do aparelho com essas características, tá? Aqui só para mostrar a minha utilização, ainda tem um bom espaço, isso que eu salvo de tudo aqui, eu uso bastante, eu uso sem dó. E aqui a RAM também, como tem uma folga para uso aqui, é uma coisa impressionante. Então realmente é um senhor aparelho.
tanto que eu mantive comigo, né? Não foi um aparelho mesmo depois da compra do Note 9, eu mantive ele aqui em casa, até a sensação é de que ele é um reserva do Real Madrid ou do Barcelona, né? Um reserva de luxo, mas eu continuo utilizando ele com uma boa frequência, fazendo muitos testes, usando como o meu segundo Android aí, e ele tem entregue sempre um desempenho excelente. Então é isso, para mim o melhor aí custo-benefício do ano. Claro, não estou falando de aparelho mais barato, estou falando de aparelho custo-benefício pensando em ter 8 de RAM, tá? Não estou falando em ter menos do que 8 de RAM, estou falando, né, em configurações, especificações de top de linha, pensando em processador, né, que tem o Qualcomm 845, mais RAM e mais uma memória interna generosa. Então, com esse kit, né, com esses três pontos bem atendidos e com preço abaixo de R$4.000, ele está R$3.500. Então, assim, eu acho que não tem muito concorrente aí. Realmente, esse aparelho ficou muito bem aí encaixadinho. É um aparelho bem interessante aí para quem quer um top, mas não quer gastar 5, 6 pau num celular. Tá? Com 8 de RAM você vai gastar aí para cima de 5 e vai ter provavelmente, estou falando do mercado nacional, não estou falando de aparelhos chineses importados sem garantia aqui, estou falando de aparelho vendido aqui com garantia no Brasil. Você vai ter que recorrer ao Note 9, o cobre, que aí você está para cima ali de 5,5, tal. É um aparelho bem mais caro, mas esse aqui, com 8 de RAM, eu acho que é o único no mercado, pelo preço e pelas especificações, e vale a pena. Falou? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e mandem as dúvidas sobre esse aparelho, porque eu ainda vou ficar com ele um bom tempo, vou esperar o Android Pie chegar nele agora já em janeiro, está prometido. Então teremos novos vídeos sobre atualização, como ficou o desempenho e outras histórias aí sobre esse aparelho. Alô? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que quer comprar um aparelho com boas características, com boas especificações técnicas, mas não quer gastar tanto. Alô? Abração para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.